Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, vem cantar na nossa canção, vem falar na nossa oração. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. E obedientes à inspiração dessa canção, vamos pedir o Espírito Santo, rezando juntos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, os evangelhos, os 4 evangelistas, cada um deles foi colocando no evangelho que eles, sob a inspiração do Espírito Santo, e ouvindo o testemunho, tradição oral, foram ouvindo aqueles que foram as testemunhas oculares, que viram, presenciaram os milagres de Jesus, os ensinamentos do Senhor. Então os evangelistas, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveram os santos evangelhos a partir daquilo que, em alguns casos, como o caso de Marcos, que foi discípulo de Pedro, que foi ouvindo da boca do próprio Pedro, ele foi ouvindo e os ensinamentos de Pedro, e foi, sob a inspiração do Espírito, colocando tudo isso, juntando tudo isso, até formar este evangelho segundo Marcos. João, ele já foi a testemunha ocular, ele viu,
Ele viu Jesus ensinar, acompanhou Jesus nos ensinamentos, nas pregações, nas curas, libertações, nos milagres. Tá a ponto de no final do seu evangelho dizer, olha, mesmo no evangelho aqui não coube tudo não, porque eu penso que nem todos os livros que a gente sobre a face da terra poderia somar, juntar tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele vai falar, olha, Jesus ensinou muito mais coisas do que eu escrevi aqui, mas o que eu estou escrevendo aqui é digno de fé, é verdadeiro, eu sou testemunha disso, vi com os meus próprios olhos. Lucas, ele como um médico, um homem culto, ele foi juntando tudo aquilo que ele foi ouvindo, aprendendo, foi juntando e formou o evangelho, foi então feito, escrito, graças a Deus, o evangelho segundo Lucas. Cada evangelista traz uma marca. A marca de Lucas, do evangelho segundo São Lucas, é a marca da misericórdia. É um evangelho que vai mostrar o Pai, esse Deus misericordioso, Jesus que vai ao encontro do homem, indo ao encontro do homem na sua miséria, na sua fragilidade. Jesus revela-se como o Senhor da misericórdia. É uma marca que permeia todo o evangelho segundo São Lucas. A marca da misericórdia. E aqui não é diferente. A misericórdia de Deus atingindo a vida de Simão Pedro, nosso primeiro Papa. Veja só, Jesus, o evangelista São Lucas vai dizer que Jesus estava à beira do lago de Genezaré, logo no versículo 1, e a multidão se comprimia. Como aconteceu aqui no acampamento, o acampamento aqui de Cura e Libertação com o Padre Rufus, aquela multidão, o pessoal ali, todo mundo junto, ouvindo atentamente o ensinamento, a palavra de Deus. Era o que estava acontecendo aqui no lago de Genezaré. Todo mundo atentamente ouvindo a palavra de Deus, a multidão se comprimindo. Só que ali estava a multidão. Jesus, no meio da multidão, precisou um lugar separado para poder ensinar a multidão. Escolheu o barco de Simão Pedro, pediu que empurrasse o barco um pouquinho afastado da margem, e ele ficou ali ensinando. Só que ali havia a multidão, comprimindo, todo mundo ali se apertando, ouvindo Jesus. E um pouco mais afastado estava ali Simão Pedro, pescador. Os estudiosos, os exegetas, afirmam que Pedro, ele não era assim. Você pensa que Pedro era um pescador que estava lá com a sua varinha, pescando, e pescava ali, umas manjubinhas pequenininhas, não. Os estudiosos, os exegetas afirmam que Pedro, na verdade, ele era vamos dizer assim, um microempresário. Ele tinha a sua empresa, na verdade, ele tinha a sua companhia de pesca, ele tinha pessoas, ele tinha os sócios dele, Tanto que o autor sagrado vai dizer aqui, o evangelista vai dizer, Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Então ele tinha uma companhia de pesca ali, tinha barcos que trabalhavam para ele. Só que ele estava ali. Ele não era o tipo do patrão que só dava a ordem e não colocava a mão na massa. Não, ele colocava a mão na massa sim, viu? Então Pedro foi lá, madrugada, melhor horário para pescar ali de madrugada, pescando os peixes. Só que foi uma pesca frustrada, não pescou nada. Pescou só as manjubinhas, os peixes pequenininhos, frustrado ali. Ele, Tiago, João, lavando as redes. Você começa a imaginar a cena. Jesus no barco de Simão ensinando o povo e falando, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, vosso Pai Celeste as alimenta. O Pai vos ama, vocês felizes sois vós, porque vocês podem ouvir essas palavras, enquanto tantos, antes de vocês queriam ouvir esses ensinamentos e não podem. E Pedro lá, lavando a rede e dizendo, oh meu Deus, não consegui pescar um peixinho hoje, minha família vai passar por necessidade. E eu tenho que... E esses homens aqui precisam vender peixe, também são os meus funcionários. Como é que eu vou fazer para sustentar essa companhia? Eu vou acabar falindo. Essa companhia aqui não vai dar certo não, porque para uma companhia de pesca sobreviver tem que ter peixe. E agora? E ele ali lavando a rede pensando na morte da bezerra, como a gente fala. Ali triste, angustiado, e Jesus falando as palavras do Pai, ensinando, pregando, falando a boa nova, e Pedro lá lavando a rede, dizendo, oh vida, mas que coisa, que dificuldade, oh meu Deus, quanta tribulação, quanta coisa. E Jesus foi falando sobre a esperança, sobre a alegria de ser de Deus, sobre o amor do Pai, o abraço do Pai, e ele ali pensando na morte da bezerra, lavando a rede. Você vai imaginando a cena, até que acaba o sermão de Jesus. E aquelas palavras, até então,
Pedro está ouvindo o que Jesus está falando. Só que Pedro é um homem muito prático. É muito bonito isso que esse pregador está falando. O mestre está falando umas palavras muito bonitas. Olha, é tocante isso que Jesus está falando. Nossa, olha, é bonito mesmo, hein? Olha, toca aqui fundo no peito. Olha, bonito que está falando. Mas Jesus, eu estou precisando de peixe, viu? Para alimentar meus bacurinhos lá em casa, lá, meus filhos, eu estou precisando de peixe. Né? Então aquelas palavras, na verdade, estavam atingindo Pedro. Mas Pedro estava como o povo, à margem. À margem. E aí termina o sermão de Jesus. Jesus volta-se para Pedro, porque Jesus conhece os corações, e fala para Pedro: Pedro, meu querido, vamos pegar o barco de novo? E vamos avançar lá para o fundo? Vamos lá, lança as redes. Jesus então fala isso para ele em tom de meio de desafio: vamos lá lançar as redes, vamos lá para o fundo, avança mais para o fundo, lança as redes para a pesca. Pedro coça a cabeça. Passei a madrugada inteira trabalhando, pescando, e não veio nenhum peixinho, nada. Mas olha, eu estou vendo que eu vi aqui, eu estou lavando as minhas redes, mas eu fiquei olhando aqui com esses olhos que é a terra de comer. Eu estou vendo que isso até curou aqui, curou o cego hoje, curou ali o paralítico, fez ele caminhar. Você tem, é milagreiro, viu? Olha, esse Jesus aí é milagreiro, ele cura mesmo. Então, bom, já que o Senhor está mandando, e eu estou vendo que essa palavra tocou, porque essa multidão, quanta gente chorando, sendo tocada. Estou vendo que o Senhor fala uma palavra diferente, o Senhor fala com autoridade, o Senhor não fala como os escribas, os fariseus, não. O Senhor fala como quem tem autoridade. Então, por causa da tua palavra, eu vou voltar. Vamos lá, homens, Tiago, João, vamos lá, levanta daí, vocês estão muito desanimados, vamos lá, vamos voltar lá para o mar. E voltaram. E eles voltam e lançam as redes. E aí, Lucas vai dizer que eles, lançando as redes, eles pescaram, vieram, versículo 6, agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, imagina Pedro é um homem muito prático, passou a madrugada inteira e não pescou nada, e agora ele está puxando a rede não vem, aquele homem começa a se desesperar: eu vou perder minha rede, é o meu instrumento de trabalho. Chamou os outros que estavam nos outros barcos: corre aqui, gente, vamos, me ajuda a puxar. E aí as redes cheias de peixe, as redes se rompiam, aquele tanto de peixão vindo ali, e Pedro, nessa hora, porque ele estava lavando as redes, lembra que ele estava lavando as redes enquanto Jesus pregava? Agora ele muda. Ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Quando o Senhor estava ali falando coisas tão bonitas e tão belas, que tocam no coração da gente, eu só estava preocupado em lavar minha rede, reclamando da vida, e dizendo: que vida amargurada, eu não consegui um peixinho hoje. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus faz exatamente o que Pedro diz: afasta-se dele? Não. Jesus não se afasta de Pedro. Pedro disse: afasta-te de mim, eu sou um pecador. Jesus, ao contrário, ao invés de Jesus se afastar, o que Jesus faz? Jesus aproxima-se e vai dizer para Simão: não tenhas medo, Simão, não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Ele vai ser pescador de homens. Meus irmãos, isso é lindo, porque ele vai dizer: Senhor, eu sou indigno, não sou digno de caminhar do teu lado, não. Jesus faz com que aquela palavra de Pedro para ele entre por um ouvido e saia pelo outro. Como vai dizer Tiago em sua carta: pedis e pedis mal, né? São Tiago vai nos corrigir nisso, falar: muitas vezes vocês pedem e pedem mal, de forma má. Da mesma coisa, Pedro aqui pediu e pediu errado: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Foi um pedido errado, bateu a bola na trave. E Jesus falou: não, eu sei que você é pecador, mas eu não vou me afastar de você. Pelo contrário, não tenha medo, Simão. A partir de hoje, a tua pesca vai ser diferente. Serás pescador de homens. Essa obra linda que Deus faz no coração de Pedro é a obra que Deus faz conosco.